Vamos conhecer hoje um pouquinho mais sobre os sólidos geométricos? Eu quero apresentar alguns sólidos geométricos para vocês e suas planificações. Então vamos saber o que é sólido geométrico. Olha aqui, vamos para alguns exemplos. Eu tenho aqui um prisma que a base, tem 5 lados, 1, 2, 3, 4, 5. É um prisma pentagonal porque a base é o formato, né, de um pentágono. Eu tenho esse aqui, é um outro prisma, e olha a base dele. 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Então, o prisma, ele pode ter as bases, né, com vários lados. Aqui eu tenho um outro prisma. Esse aqui, a base dele é um triângulo, então por isso ele é chamado de prisma triangular. E as outras partes, se eu ver a planificação, olha, ele é formado por 3 retângulos e 2 triângulos. Esse aqui que a gente viu, olha, 2, né? Com 6 lados, as duas bases com 6 lados. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 retângulos. Aqui esse que eu mostrei de 5 lados, as duas bases com 5 lados. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 retângulos. A planificação é quando eu abro essa caixinha, né? E se eu monto essa caixinha, ela vai ficar nesse formato que vocês estão vendo aí do lado. Olha, se eu montar, vai ficar nesse formato que vocês estão vendo aí, certo? Aqui eu tenho um cilindro, que ele é composto por 2 círculos e um retângulo. Tem também as pirâmides, tem a pirâmide de base quadrada, olha, aqui é quadrado, então por isso que chama pirâmide de base quadrada. Aqui também é uma pirâmide de base quadrada. Aqui eu tenho olha aqui, o formato de uma estrela aqui, a planificação. Aqui no meio eu tenho um pentágono. Então, 1, 2, 3, 4, 5 lados. Por isso, um pentágono. Aqui tá montadinho. Aqui é uma outra pirâmide, essa é de base triangular. Se eu planificar, né, se eu abrir esse sólido geométrico, ele pode, às vezes, estar nesse formato, com 1, 2, 3, 4 triângulos. Olha, se eu montar, vai ter uma pirâmide de base triangular. Olha, se eu montar esse sólido, Agora, se eu pegar esse aqui também, olha, que jeito que ele tá. De uma maneira diferente a planificação. Mas se eu montar, ele também vai formar uma pirâmide de base triangular. Igualzinha a essa que eu já deixei montadinha aqui, tá? Olha só. Aí, tem que arrumar direitinho. Assim. E aí eu tenho a pirâmide montada. Aqui eu tenho um cone. Olha só, ele montadinho, parece aquele chapeuzinho de festa de aniversário, né? Ele é formado por uma base que é um círculo. Aqui a gente tem o cubo, ele é formado, olha, por 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Aqui a gente tem, né, o dado, que também, né, tem o formato de um cubo. E aqui a gente tem o paralelepípedo, a planificação do paralelepípedo. Aqui eu tenho um paralelepípedo montadinho, olha. E aqui as diversas planificações. Eu posso encontrar desse jeito e desse jeito, olha. Eu posso encontrar o paralelepípedo. Aqui a gente pode ver uma caixa de sabonete, olha, que tem o mesmo formato de um paralelepípedo. Essa pasta de dente, esse creme dental. Essa caixinha de palito de dente, olha, também tem esse formato.
E agora, uma coisa que as pessoas confundem muito, que também é um sólido geométrico, é a esfera. Então, a esfera é diferente de um círculo. Então, muitas pessoas às vezes confundem o círculo com a esfera, tá? Então, ó, a esfera, ó, tem essa bolinha para mostrar a esfera e o círculo, certo? O círculo é uma figura geométrica e a esfera é um sólido geométrico que a gente chama de com corpos redondos, assim como o cone e como o cilindro também, porque tem o corpo redondo, né? Tem a base redonda, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês também que a gente pode montar esses sólidos geométricos com palito de dente, massinha ou então até bala de goma. Pode montar com bala de goma também. Aqui eu tenho um cubo, aqui um paralelepípedo, aqui uma pirâmide de base triangular e aqui uma pirâmide de base quadrada. Espero que vocês tenham gostado da aula sobre sólidos geométricos. Gostaria de lembrá-los, né, que os sólidos geométricos eles são formados por essas figuras geométricas planas. Então, aqui tem alguns exemplos, ó. Um pentágono, círculo, triângulo, losango, quadrado e retângulo. Aqui são só algumas, né, figuras geométricas. Pra vocês saberem que os sólidos geométricos são formados, né, por essas figuras. Mais de uma figura dessa, né? Igual a gente tem aqui vários quadrados, eu vou ter o quê? O cubo, né? Aqui, um quadrado e 1, 2, 3, 4 triângulos, eu vou ter o quê? A pirâmide de base quadrada, né? Então, eu preciso dessas figuras geométricas para formar os sólidos geométricos. Então, olha só, lembrando que os sólidos geométricos, eles podem ser classificados como poliedros ou corpos redondos. Porque os corpos redondos entra a esfera, o cone, que a gente viu, né? O cone e o cilindro, tá? Porque tem um corpo redondo aqui. Então, eles são classificados como poliedros ou corpos redondos. Os poliedros são aqueles que a gente viu, né, anteriormente. É aqueles que têm faces, né? Que tem várias faces. Seja face triangular, seja face retangular. Ele é formado por várias faces, certo? E outra coisa que eu gostaria de lembrar também nesse vídeo para vocês, a respeito dos nomes que a gente dá para montar, né, essas figuras. Esses pontos nós chamamos então esses pontos de vértices. E aqui, né, a gente chama de aresta, né? É o que liga, né, os vértices dessa figura. E aqui cada partezinha dessa, né, que aqui tá vaga, né, nessa figura, a gente chama de lado, né? Quando tá montadinho assim, né, a gente consegue enxergar os lados, né? Aqui tá vazado os lados. Então, os lados a gente chama de face. Essa parte que liga um vértice no outro a gente chama de aresta e essas partes de vértices, certo? Então não podemos esquecer esses nomes: aresta, vértice e os lados aqui de face, tá bom? Espero que vocês tenham aprendido bastante com a aula de hoje. Até a próxima!